Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Na Bíblia, em hebraico, nós temos o nome de Deus como Yehová. E em português, nós temos Jeová. Tá tudo certo. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a legitima... Aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a legitimidade, a veracidade das fontes disponíveis para Yehová e mostraremos também por que não é a forma Yahová, ou seja, Jeová misturado com as vogais de Adonai. Se você tem interesse, fica por aqui que você vai ampliar o seu conhecimento nesse sentido. Ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, o Deus Todo-Poderoso faz questão de se revelar ainda mais como sendo o eterno, aquele que era, que é e que será. Em hebraico, é Hayá, Rové e Rié. Dessas três palavras, aquele que era, que é e que será, Hayá, Rové e Rié, você tem também as letras, consoantes e vogais que compõem o nome divino. Por exemplo, em Irie, você tem Ie. Em Rové, você tem Rov. Em Hayá, você tem A. Iehová. É dessa forma que Deus se revela ainda mais como sendo o Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que sempre estará presente. E em português, nós temos em língua portuguesa a forma Jeová para o tetragrama, que está perfeitamente adequado. Agora, nós temos também diversos manuscritos que mostram o nome de Deus de forma completa como Jeová, e também quando adicionam uma preposição, ou seja, a Jeová, para Jeová, em Jeová, mesmo com as preposições, o nome divino continua completo, ou seja, não está misturado com as vogais de Adonai. Esse aqui é apenas um de vários que eu já mostrei para vocês. Aqui é uma coleção das irmãs Lewis e Gibson, de Cambridge. Então, aqui mostra tanto o nome Yehová como La Yehová, Ba Yehová, La Yehová e Ma Yehová. É um trecho que era lido aqui no Yom Kippur. Então, está disponível e mostra o nome divino completo, sem mistura com outras vogais. Já falei também que temos diversos manuscritos. Por exemplo, se formos a 894, lá no EVR2B100, encontramos Jeová. Se formos também para o famoso Códice de Alepo, Códice dos Profetas do Cairo, Códice de Hillel, Códice de Leningrado, tantos outros, encontramos em hebraico a escrita do nome de Deus como Jeová de forma completa. Tá? Então, aqui no Códice de Leningrado, já fiz vários vídeos mostrando para vocês, nós encontramos o nome divino escrito como Yehová, tanto aquelas 48 vezes lá da BHS, que tem a Bíblia BHS sabe, e encontramos adicionalmente mais vezes, fizemos um estudo comparativo, cerca de 209 vezes, sem contar que tem 208 ocasiões que são disputados, que alguns dizem aqui é Jeová, outros dizem, tem dúvida. Bom, se formos juntar toda essa somatória, a gente passa aí de 417 vezes. Ok? Agora, tanto dentro da Bíblia como na cultura, na língua do povo judeu, o nome Yehová, ou a partícula Ierro, é muito legítima. Ela é bem formada, tá? Silabicamente, são duas sílabas bem formadas e erro. Sílaba aberta com vogal longa, sendo uma pretônica. Isso pode acontecer. E aqui, a última sílaba, vá, é uma sílaba aberta com a vogal longa, né? Uma sílaba tônica. Está bem adequada, bem ancorada. Agora, se nós olharmos para os nomes dos judeus, nós vamos encontrar pelo menos 17 deles que começam com erro, nomes de sacerdotes, de reis, enfim, a pronúncia desses nomes nunca foi perdida. Inclusive, nós temos aqui Yehoshua. Yehoshua, que mais tarde o povo judeu começou a chamar Yeshua, e aí, em língua portuguesa, nós temos Jesus. Não é isso? Então, Yeho é uma pronúncia muito legítima, Yehoshua. E Yehová também. Então, dessa forma, nós vemos que, linguisticamente, filologicamente, o nome Yehová ele é bem conhecido, bem estabelecido dentro da cultura judaica. Agora, alguns vão dizer, mas os escribas escreveram formas erradas do nome de Deus, que não dá para pronunciar no hebraico. Bom, se a gente pegar, por exemplo, o Códice de Leningrado, nós vamos ver várias escritas ali que não dá para pronunciar mesmo.
porque eles deixaram faltando uma vogal ou faltando duas vogais, ou mesmo trocaram a pronúncia. Esse daqui, por exemplo, Yervá, está faltando uma vogal no meio, então se diz que é uma leitura difícil, seria impronunciável no hebraico, uma leitura complicada de se fazer. Infelizmente, eles escreveram errado mesmo, faltando uma vogal. Ou, nesses casos aqui, com as preposições, né? Perfazendo aí um total de mais de 6.000 vezes de uma leitura ou de uma escrita que não dá para pronunciar lá no hebraico. Em algumas ocasiões escreveram Yehovi, parecido com Elohim, mas foi uma mudança indevida, errada, né? E também aqui temos outros casos faltando uma vogal para Yerevi. Mas Yehová, nós temos aí mais de 200 vezes bem estabelecido, como sendo a escrita que eles escreveram também corretamente, tá bom? É importante a gente lembrar que dentro da língua hebraica, dentro da estrutura fonológica, Yehová, ele tem as três vogais, é bem completo, então está filologicamente correto a escrita Yehová. E está assim nas Bíblias, como nesse manuscrito aqui. Agora, alguns confundem. Por exemplo, quando vê Yervá, dizem, mas ali não seria as vogais de Adonai? Vários escritores já têm desfeito esse equívoco. Eles mostram que essas duas vogais aqui, E e A, ou seja, Yervá, é diferente de Yehová. Eles dizem que essas vogais E, A, são da palavra aramaica Shema, significa nome. E tem um autor aqui, Rosel, que ele faz questão de dizer que esta escrita aqui, E-A, Yevá, não é de Adonai, ó, not of Adonai, ok? Mas alguns vão dizer, é porque Yehová, com as vogais E, O e A, é uma escrita perpétua para a pessoa ler de forma perpétua ali Adonai. Aí diz assim, é um querer perpétuo, é uma leitura perpétua para Adonai. Alguns criaram essa narrativa no meio acadêmico, mas nem todos concordam. Por exemplo, Vasileiades mostra que essa suposição, criada lá por volta de 1820, ele diz que não é documentada. Undocumented Virtual Grammatical Rule. Ou seja, alguém pensou numa regra gramatical virtual, mas que não está documentada. Se a pessoa vai se posicionar seguindo isso, depois de ter acesso a essa informação, aí é uma decisão que cada um tem que tomar. Outro autor ainda esclarece que os maçoretas não colocaram, então, uma anotação, um círculozinho, um querequetive. Não tem para o nome divino. E que isso implica? Que o nome de Deus, quando dizem assim, é uma leitura perpétua para Adonai, isso é uma suposição. Is supposed to be read for eternity using the word Adonai. Então, é uma suposição de leitura eterna para usar a palavra Adonai. É uma suposição. Quer dizer, alguém criou essa ideia e se você quiser seguir uma suposição, bom, a gente está vendo que tem caminhos melhores, não é? Mesmo assim, alguns vão dizer, não, mas é mesmo as vogais de Adonai. Você sabe quais são as vogais de Adonai? Começa com a letra A, uma semivogal A. Essa aqui, ó, que eu estou apontando para você. Agora, se essas vogais fossem para o tetragrama, então o nome de Deus teria que começar com Iá. Tá vendo? Aqui estaria o Iod e essa letra A. Teria que começar com Iá. E ficaria Yahová. Ou os outros nomes hebraicos que derivam do nome de Deus, ficaria Yahoshua. E depois Yahshua. E a gente sabe que essas escritas Yahová, Yahoshua e Yahshua, elas não estão corretas dentro da língua hebraica. O hebraico preservou as pronúncias e as escritas claramente como Yehová, Yehoshua e Yeshua, não é? Então está bem estabelecido dentro da língua hebraica. Então o nome de Deus, Yehová, as vogais E ou A, não são as vogais de Adonai. Mas talvez alguém diga assim, não, é porque houve uma transformação, porque debaixo da letra I, o Iod, não podia vir essa letra A, não podia. É por isso que houve uma transformação. Mas não é bem assim. Alguns escribas até misturaram mesmo, escreveram aqui, ó, com Iá, tá vendo? Esse aqui também é um manuscrito da coleção Lewis Gibson, tá bom? E tá ali escrito misturado, ó. Aqui tá misturado com as vogais de Adonai.
Está começando o nome como Yarvá, Yarvá, ou Yahová. Como aqui nesse outro exemplo também, nessa outra lâmina. Você percebe que os escribas desse texto aqui, eles realmente misturaram com a vogal A. Mas é uma escrita errada. A gente está vendo isso. Nesse caso aqui, do Borg EBR 17, é um manuscrito que traz aqui nessa parte, nesse trecho, Yahová. Em português seria Jeová. Aqui está misturado mesmo com as vogais de Adonai. Então, se fosse misturado com as vogais de Adonai, então o nome seria Jeová. Mas sabemos que não é assim. Né? Em alguns casos foi escrito de forma misturada, mas a gente está vendo a diferença clara. Aqui é com Yah, Yahová. E esse aqui está errado, está misturado com as vogais de Adonai. Agora, Yehová não está misturado com as vogais de Adonai, é uma escrita correta, plena. Já vimos que dentro da Bíblia e dentro da língua hebraica ela é exata. Só para refrescar a memória, então, o nome de Deus não vem das vogais de Adonai. Se fosse, seria Yahová, Yahushua, Yashua. Mas não é assim. Sabemos que é Yehová, Yehoshua, Yeshua. Então a gente fala Jeová em português, fala Jesus em português. Não tem nenhum problema. Né? Então estamos vendo que é muito legítimo dentro da língua hebraica Yehová e em português, no caso, nós temos Jeová. Então esse é um vídeo que foi feito com esse objetivo para você entender por que Jeová e Yehová são legítimos tanto na Bíblia como na língua hebraica, como na Bíblia em língua portuguesa e na cultura em língua portuguesa, e não tem mistura com as vogais de Adonai. Espero que tenha ficado claro. Agradeço muito o interesse de todos vocês que gostam desse assunto e que o Eterno, nosso Deus Jeová, continue presente na vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.